Glória a Deus, as palmas têm nome, é para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso amado, o nosso pastor, o nosso abo, o nosso Senhor. Aplauda, aplauda o nome de Jesus. Ele é digno da nossa adoração. Aleluia. Pode sentar, dá um sorriso bem lindo para quem está do seu lado, fala que alegria estar aqui com você. Amém. Precisamos acostumar mais a cumprimentar quem está do nosso lado, né? Perguntar ali o nome, criando aí essa comunhão enquanto estamos aqui, celebrando o nome de Jesus, cultuando a Ele. E eu quero começar aqui, né? Agradecendo a essas portas abertas em Franca, Casa de Oração Franca, é um presente do céu para essa cidade. Agradecer aqui os nossos apóstolos, o pastor e apóstolo Marcos Arantes, a nossa apóstola Vânia Arantes, né? Nossa pastorinha não está aqui esses dias, gente, está se recuperando de uma pequena cirurgia que ela fez, está tudo bem, já ela vai estar de volta, né? E é uma alegria a gente estar aqui na casa. Quero agradecer aos voluntários dessa casa, toda a liderança, que juntos, né, nós temos visto mesmo as bênçãos do Senhor invadindo este lugar. E quero agradecer aqui o meu legendário, meu amor, meu marido, coisa linda. Junto com ele nós temos 2 filhos. E eu quero te honrar aqui, meu marido, dizendo para você que eu te amo, que obrigada pela tua coragem, pela tua ousadia, que antes da gente saber direito o que era legendário, antes da gente entender esse movimento, diante de um convite do nosso padrinho de casamento lá do Ceará, você disse: eis-me aqui, você foi, né? E obrigada por ser esse homem corajoso e que realmente tem vencido a você mesmo e a cada dia tem sido um marido melhor e um pai maravilhoso. Eu te amo. Ele é o pastor do meu coração. Ai, me emocionei agora, deixa eu respirar. Vamos lá. E agradecer você que está em casa, gente. Nós estamos vivendo aqui nessa noite, né? Realmente um lugar de louvor, de adoração, de liberdade, de destravar realmente o céu aqui sobre nós. Então que essa mesma atmosfera que nós temos aqui alcance você que está nos assistindo online, porque o online também é real, o poder de Deus também nos alcança. E que alegria, gente, estarmos aqui. E esses dias nós estamos falando sobre discipulado. São 3 quartas-feiras onde nós vamos aprender mais do poder do discipulado, de vivermos como discípulos, né? Na quarta-feira passada, o querido pastor Gustavo Arantes trouxe para a gente tanto conteúdo, falando sobre o avivamento nas casas. E como a gente, né, como pais, como família, nós somos confrontados mesmo a viver mais esse discipulado dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. E hoje, o tema que o Espírito Santo soprou no meu coração foi: vivendo o desfrute do discipulado de Jesus. E é tão lindo o mover do Espírito Santo, porque honestamente, gente, nas minhas madrugadas, quando o Senhor gera algo no meu coração, essa palavra o Senhor sussurrou dizendo, né, que tem que ser um desfrute, o discipulado com Jesus. Não pode ser um peso, não pode ser algo pesado, ruim. E depois, ontem à noite, eu compartilhando com meu marido, já estava tudo pronto. E ele falou, né, o quanto desfrute tem tudo a ver com legendários, né? É muito boa a agenda de Deus, a perfeição de Deus agindo em nós. Então, vocês que são legendários, que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos também. Vamos viver hoje, todos juntos, né, o desfrute do discipulado de Jesus. E para isso eu quero começar lendo com vocês o que está no livro de Mateus 28. E é tão lindo, gente, porque Mateus 28 fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Maria e Maria Madalena foram ao túmulo de Jesus. E chegaram lá, elas viram que não estava mais, o corpo de Jesus não estava mais lá. E aí um anjo apareceu para elas e falou: vá adiante, avise todos os discípulos que Jesus irá encontrar vocês lá na Galileia. E ela cumpriu a missão. E aí nós vamos ler a partir do versículo 16 desse capítulo, que diz assim: a grande comissão. Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram.
Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, é tão profundo quando a gente invade aqui a palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus nos vendo nela, entendendo que ela está nos ensinando, nos inspirando para a nossa jornada e para a nossa caminhada. Jesus Cristo andava com os seus discípulos. Jesus Cristo foi ensinando eles, foi discipulando eles dia após dia. E Jesus Cristo morreu, pagou um preço naquela cruz que nenhum de nós poderíamos pagar. Ele literalmente se entregou, morreu para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Mas a glória do Senhor é que no terceiro dia Ele ressuscitou. E é lindo que quando Ele ressuscitou, o que Ele faz, gente? Ele marca um encontro com os discípulos dele, com aqueles que Ele discipulou durante mais de 3 anos, em média 3 anos. E Ele encontra esses discípulos e Ele tem só um recado para eles: toda autoridade foi me dada, e eu peço a vocês, Ele falando com os seus discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Jesus está aqui hoje falando comigo e com você. Jesus Cristo, Ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é a autoridade máxima sobre céu, terra e debaixo dessa terra. Ele fala que toda autoridade, todo poder foi dado ao nome de Jesus. E Ele encontra os seus discípulos, e Ele está nos encontrando aqui nessa noite, e Ele está dizendo para mim e para você: vão e façam discípulos, vão e façam discípulos, ensinando a eles tudo aquilo que eu já dei a vocês. Nós precisamos acordar para essa realidade. E gente, em nome de Jesus, que nós como povo de Deus, como aqueles que dizem que amam o Senhor Jesus Cristo, que a gente veja o discipulado como um grande desfrute, como uma alegria estarmos sendo discipulados por Ele. E nós precisamos aprender o que o discipulado quer nos ensinar. Jesus viveu e fez discípulos, era um método de Jesus. E vamos parar para pensar um pouquinho. Hoje, 2025, as nossas vidas são impactadas pela autoridade do nome de Jesus, por causa do discipulado de Jesus. Porque foi assim que Ele tem transformado o mundo, é assim que Ele tem transformado os nossos corações, através do discipulado. Ele ressuscitou e Ele pediu aos seus discípulos: façam a mesma coisa, discipulem. E aí quando a gente vai entender o poder da palavra discipulado, essa palavra, ela é uma palavra, né, que está no grupo ali dos onônimos, né, que é uma palavra que tem, a mesma palavra pode ter vários significados, mas o significado para mim e para você que amamos a Jesus, é sermos discípulos de Jesus Cristo, no modelo de Jesus, da forma como o próprio Jesus ensinou. E é interessante que tem um livro que chama O Curso do Discipulado, do autor, pastor, né, Jonas Madureira. Ele apresenta dois significados tão profundos e poderosos da palavra discipulado. Gente, no aplicativo da Casa de Oração tem todo esse esboço lá para vocês, tá? Então o pastor Jonas Madureira, ele é uma sumidade, né, no mundo teológico hoje, falando sobre a questão de discipulado. E ele apresenta 2 significados sobre a palavra discipulado. O primeiro, o ato de ser igual a Jesus. Uau! O ato de ser igual a Jesus. Diana, é impossível!
Aos meus olhos e aos teus olhos podem até ser. Mas quando a gente aceita o discipulado de Jesus, a palavra de Deus diz assim: de glória em glória, de fé em fé. É de glória em glória, de fé em fé. É um passo na frente do outro. É vencendo o nosso dia a dia. É vencendo as montanhas da nossa caminhada, dia após dia. De glória em glória, de fé em fé. E no original, essa palavra, né, de glória em glória significa o espelho de Jesus refletido em nós. Então, quanto mais eu ando de glória em glória, de fé em fé, eu estou trazendo a imagem de Cristo refletido na minha vida. E as pessoas têm que começar a ver Jesus em mim, Jesus em você. Diana, mas eu não falo, eu não prego, eu não canto, eu não danço. Você dá um sorriso? Então dê um sorriso. E deixe que através do teu sorriso as pessoas tenham um encontro com Jesus. Nós precisamos escolher, sermos intencionais para viver o que Jesus nos ensina. Então, nesse livro, o pastor Jonas, ele fala: primeiro, o ato de sermos iguais a Jesus. Segundo significado, o ato de formar Jesus nas pessoas. Então eu tenho uma missão, como discípula de Jesus, de me tornar parecida com Jesus. Mas eu também tenho uma missão de formar Jesus nas pessoas. Quando as pessoas se encontram comigo. E isso, gente, tem que ser de uma forma consciente. Quando eu me relaciono com alguém, o que eu posso deixar de Jesus na vida dessa pessoa? O que eu tenho em mim que é de Cristo e eu posso entregar para essa pessoa para que ela seja também parecida com Jesus? É interessante que já na língua alemã, né, no alemão, essa palavra, quando você quer falar sobre ser igual a Jesus e discipular, formar pessoas, são duas palavras totalmente diferentes. Mas a nossa língua é uma única palavra: discipulado. E a minha oração nessa noite é que a gente possa amar o discipulado, que a gente possa se dedicar a uma vida de discipulado. Lá em Atos, no livro de Atos 2, você vê ali os cristãos, né, se dedicando a essa doutrina dos apóstolos. E aí eles viviam em comunhão, eles partiam pão, eles viam a igreja crescer poderosamente. Por quê? Porque eles fizeram de uma mesa um púlpito e de uma casa uma igreja. Eu e você podemos viver isso nas nossas casas. Podemos abrir as nossas casas e colocar ali numa mesa pessoas que têm o mesmo objetivo, pessoas que querem mais de Cristo. E isso não pode ser difícil para mim e para você. Que o Senhor encontre em nós aqui nessa noite verdadeiros adoradores. Porque é muito fácil eu vir para a igreja às quartas e ao domingo, erguer as minhas mãos e dizer: Jesus, eu te amo. Tu és a minha boa parte. Yes, é necessário. Precisamos estar em unidade. Precisamos ser uma igreja, realmente uma comunidade profética. Mas eu preciso estar na minha segunda, na minha terça, na minha quarta, na minha quinta, na minha sexta, no meu dia a dia, sendo discipulada por Jesus e discipulando para Jesus. Discipulado precisa ser para nós uma agenda de desfrute, de elo, de amizade, de troca, um lugar seguro de contemplação para os filhos de Deus. Falando nisso, eu me lembro claramente de uma experiência enquanto eu tinha um dia na minha casa 6 moças sentadas na minha mesa. E nós ali estávamos fazendo a apostila Vida na Vida, que é uma apostila maravilhosa, que é um conteúdo que ensina você que está se convertendo hoje para Cristo, mas ensina quem tem mais de 20 anos de crente, ensina quem nasceu num lar evangélico e talvez hoje já tenha 40 anos de caminhada com Cristo. Nos ensina, porque quando a gente fala da morte do eu, quando a gente fala de amar o outro e perdoar o outro, quando a gente fala de orar mais e jejuar, em todo tempo nós precisamos nos alimentar dessa verdade. Então um dia nós estávamos numa mesa, estudando isso, aprendendo disso, sendo discipulada pelo próprio Espírito Santo. E aí o Senhor me levou a falar sobre a minha experiência com o meu pai, né? A minha experiência que eu tive realmente com o meu pai terreno, aonde infelizmente ele
não foi um pai como deveria ser. E aí eu fui contando para as minhas amigas ali naquela mesa, contando a minha experiência. E quando eu pude fazer ali, a troca, colocar para elas as minhas dores, as minhas dificuldades, a mesa, gente, estava tranquila. Mas quando elas perceberam que eu estava sendo curada e fui curada da dor da paternidade, uma levantou e disse: Diana, eu também preciso perdoar o meu pai, eu também preciso de cura na paternidade. E a outra se levantou e disse: eu preciso perdoar a minha mãe, porque eu não consigo amá-la como eu deveria. E a outra começou a testemunhar uau, este é o lugar de cura. Este é o lugar saudável da gente abrir o coração. Por quê? Porque estávamos em 6 moças, 6 mulheres sentadas ao redor de uma mesa, querendo o discipulador Jesus Cristo, querendo nos libertar das mazelas, das sujeiras, das prisões, das cadeias que muitas vezes nos assolam e que muitas vezes diante de um culto eu não consigo alcançar. Mas diante do confessar da minha boca, do abrir da minha boca, do liberar da minha boca, a cura invade o meu coração. Então nós precisamos amar as mesas. E discipulado é para todos que nasceram de novo. Viver o discipulado deve ser um estilo de vida para aqueles que são imitadores de Cristo. Se você é imitador de Cristo, se você nasceu de novo, discipulado não é um curso. Acabei a apostila, está tudo certo, pronto, estou livre. Não, é para sempre. Talvez você venceu alguns detalhes hoje, nesse período da sua vida, nessa estação. Mas eu quero te dar uma notícia. Nós precisamos sempre estarmos em transformação pelo poder de Jesus. Sempre tem algo mais para Ele fazer na minha vida e na sua vida. E gente, andar com Jesus é desfrutar da companhia dEle. Vocês viram que eu li em Mateus, ele fala assim: vai, faça discípulos, ensine para eles tudo que eu passei para vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa: eu estarei para sempre com vocês. Para sempre, para sempre, para sempre. E isso é maravilhoso, porque é a companhia dele conosco. Conversando ontem com a pastora Vânia, ela me falou 2 frases tão poderosas. Discipular é dar frutos, é orgânico, brota, deve ser natural no povo de Deus. Não tem que ser um peso, não tem que ser difícil. Ela falou outra coisa: somos árvores frondosas e Jesus é o jardineiro, que Ele passa recolhendo os nossos frutos. Quem tem muitos frutos para entregar para Jesus? Quem quer se posicionar e dizer: a partir de hoje eu quero amar o discipulado de Jesus e eu quero ser intencional para discipular pessoas? Ah, Diana, fala isso não. Você não tem noção das pessoas que convivem comigo. É difícil demais. Então vamos ler comigo aqui, olha aqui, Provérbios 27:17. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Como um ferro afia um ferro, assim sou eu afiando você e você me afiando. Isso é quando a gente é dentro de casa, os irmãos. Quando a gente casa com o marido, no trabalho, é um afiando o outro. E gente, deixa eu contar um segredinho para vocês. Toda vez que eu quero ficar meio chateada assim com alguma coisa que fizeram para mim, que eu me senti injustiçada, que eu tô triste, alguma coisa, eu lembro: Dianinha, assim como o ferro afia outro ferro, você está sendo afiada? Porque é a palavra de Deus. Então, vamos entender o processo que nós estamos. Tá doendo aí, querido? Tá doendo aí, minha amada? Não quer não se relacionar? Não quer ficar perto não? Lembre do que a palavra de Deus disse: um ferro afiando outro ferro. E gente, e para a gente viver essa verdade, nós precisamos querer. Sabe por quê? Porque nós somos chamados para andarmos na contramão deste mundo. Eu amei essa versão de Romanos 12:2. Olha como é que está aqui, tão poderoso, que é tão esclarecedor para mim e para você.
Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade para vocês, de Deus para vocês. Então quer dizer que eu não posso aceitar, não deixar, que os pensamentos deste mundo sejam os meus pensamentos. Eu preciso ir contramão mesmo desse mundo mal, porque os meus parâmetros, os meus princípios é o reino. É o reino, é a presença de Jesus. Sabe aquele momento quando fala assim: perdoa não. Ai, você é boba demais para perdoar. Aí Jesus fala o quê? Perdoa. Perdoa e se liberta. Perdoa e anda mais uma milha se preciso for. Perdoa e seja livre para frutificar naquilo que eu tenho para você. É uma jornada, é uma caminhada, é um processo. Então nós precisamos entender que nós não aceitaremos as coisas deste mundo. Olha o que está no livro do pastor também Ronaldo Lidório. O maior desafio do cristão não é andar na contramão do mundo, mas na contramão do seu próprio coração. O nosso coração não quer não, gente. E nós vivemos no mundo fast food. Tudo muito superficial, tudo muito simples, não gostei, tchau. Não está me fazendo feliz, tchau. E assim a gente vai descartando pessoas, relacionamentos. Nós precisamos abrir o nosso entendimento sobre o mundo que nós estamos inseridos, porque fomos chamados para andar na contramão deste mundo. O que está bombando aí na internet nos últimos 15, 20 dias? Ai meu Deus, a moda dos bebês reborns. Ah meu Deus, isso aqui. Gente, vamos acordar. Estão se trocando a naturalidade de uma mulher, que ela pode gerar um filho, porque é mais barato comprar um bebê reborn. Sabe? É mais barato para muitos homens escolher agora as mulheres robôs para casar. Uma mistura, sabe? Uma mistura da máquina com o corpo, da desvalorização do ser humano, da desvalorização dos relacionamentos. Ah, porque eu não quero me afiar não, porque dá muito trabalho o relacionamento. E nós precisamos acordar e entender que o transhumanismo está invadindo a nossa vida. Tem aí também um grande reset, que é a reconfiguração das famílias. Vigiai e orai sem cessar. Vigiai e orai por tudo aquilo que nós estamos recebendo como se fosse só o progresso. É só a modernidade. Não. É uma agenda maligna para contaminar aquilo que Cristo fez. Cristo fez a família, é um presente do céu para a terra. Cristo fez eu e você para nos relacionarmos como irmãos em Cristo, amando, perdoando, servindo. É mais fácil ficar sozinho? Por que o índice de pornografia aumenta no meio? Da onde, Diana? Da igreja. Não é lá fora não, porque quem está lá fora já sabe que tudo pode. O nível de pornografia aumenta dentro da igreja do Senhor, porque é mais fácil ficar sozinho dentro de um quarto. É mais fácil se alimentar por uma tela de celular. Dá muito trabalho o relacionamento. Mas você veio para cá hoje porque Jesus tem ciúmes de você. Jesus está gritando aqui essa noite, dizendo: filho, filha, eu estou com ciúmes de você. Volta para o aconchego do Baba Pai. Volta para a comunidade. Volta para o relacionamento. Volta. O Senhor tem ciúmes de nós. E nós, como povo que nos chamamos pelo nome dEle, vamos nos alimentando de todas essas porcarias desse mundo, achando que está tudo correto. Não, está tudo normal, faz parte. Não, é uma desqualificação do ser humano. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, que está aqui, ó, batendo na nossa porta. Acorda para o discipulado.
Acorda para o discipulado, abre a sua casa, coloca pessoas na sua mesa. Vamos juntos, vamos vencer a nós mesmos, vamos vencer aos nossos medos, vamos vencer as nossas dores, vamos vencer os nossos traumas, pelo poder do nome de Jesus, porque juntos nós somos muito melhores. Oh, gente, enquanto eu orava sobre essa palavra, algo tão forte veio no meu coração. Senhor, muda o nosso olhar para o discipulado. Muda o nosso olhar para o discipulado. Nós precisamos entender que estar numa mesa de discipulado é um grande momento de desfrute entre os irmãos. Entre os irmãos. Porque eu vou sair de lá muito melhor. Eu vou sair de lá muito melhor. Eu quero ler com vocês o que está em Lucas 24, a partir do versículo 28. Jesus e os seus discípulos, num caminho de Emaús, aproximou-se de Emaús o destino deles. Jesus fez com quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fiquem conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Peraí, eles estavam andando com Jesus no caminho de Emaús, mas eles não perceberam que era Jesus ali com eles. Mas quando eles entraram na casa, na mesa, o pão foi partido e os olhos foram abertos. Existe muito milagre, existe muito mistério para estarmos numa mesa com Cristo. Ah, Jesus, nos leva para esse lugar de comunhão, nos leva para esse lugar de desfrute contigo, aonde o Senhor vai estar abrindo os nossos olhos dia após dia. E eu pesquisando, os crentes medievais, eles tratavam o crente daquela época como um viajante, um peregrino, que faziam viagens e viagens coletivas, porque enquanto eles viajavam, eles eram discipulados. Só que era lindo que eles tinham algumas características. Quando você está viajando com alguém, você tem um cuidado. Qual é o cuidado? Você não quer deixar ninguém para trás. É no desfrute da viagem. É no desfrute. Peraí, mas a pessoa não está conseguindo vir no meu passo. Eu ando mais rápido do que aquela pessoa. Diminui o seu passo, mas traz a pessoa com você. Traz a pessoa, é uma viagem. É um desfrute de uma viagem em comunidade, em irmãos que querem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que eu e você possamos esperar quem está nessa viagem conosco. Mesa de discipulado não é para medir o nível espiritual de cada um, mas é para juntos construirmos aquilo que o Senhor nos chama a construir hoje. A construção da Desi vai ser diferente da minha construção. A construção do meu esposo é diferente da minha construção. Mas nós podemos sentar na mesma mesa de discipulado e cada um comer a porção do pão que dá conta de comer. Numa mesa existe cura, existe proximidade, existe vida na vida. É um desejo meu e seu estarmos neste lugar, do usufruir da presença do Senhor em nós. Eu amei essa frase, eu na verdade gosto dessa frase de Agostinho, que é uma declaração de amor para Deus. E ele fala: feriste o meu coração com a tua palavra e eu te amei. O detalhe, gente, é porque muitas vezes nós não estamos dando conta de uma mesa de discipulado, porque a gente não quer ser ferido pela palavra. Mas a palavra que fere o meu coração e o seu coração, que confronta o meu pecado, que quer me libertar, me transformar, é a mesma palavra que vai trazer cura e libertação para a minha vida.
E é nessas mesas, e é nessa conversa, e é no partir do pão, e é no abrir do coração, que eu vou tendo meu coração sarado, liberto e transformado. Sabe qual é a diferença? Muitas vezes a gente vem para um culto e a gente recebe uma palavra tão poderosa, e essa palavra, ela é eficaz, só que ela chega para mim, para você, como uma informação. E se eu não gastar tempo com essa palavra, se eu não gastar tempo com essa informação, ela não vai passar da posição de informação para conhecimento. Mas Diana, o que tem a ver isso? Rápido e fácil. As ciências falam, a psicologia fala. Uma informação, ela é armazenada dentro de mim por pouco tempo, porque ela é só uma informação. A partir do momento que essa informação ela entra no nível de conhecimento, ela gera raízes e transformação dentro de mim. E nós não podemos nos acostumar, mas temos um povo que vive só de informações. Muitas vezes as informações de um dedinho no Instagram. Não. Existe conhecimento de Deus para mim e para você. Existe profundidade de Deus para mim e para você. Nós podemos ser feridos muitas vezes pela palavra, mas é essa palavra que vai nos saciar, que vai nos alimentar, que vai nos curar. Oh, gente, nós precisamos querer transformação. Sabe quando aquela história assim, apertou um pouquinho, eu não dou conta, sai correndo? Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Lá no Ceará, né, gente? Eu sou metade cearense, metade paulista. Morei muitos anos lá. Lá a gente brinca. É Nutella ou é raiz? É Nutella ou é raiz? Nutella não dá conta, não. Tem que ser raiz. E eu oro para que o Senhor olhe para nós aqui hoje e ache um povo que o adore em espírito e em verdade, com raízes profundas nele, que aguenta uma mesa de confronto, de discipulado. Talvez é por isso que muitas pessoas até começam. Eu vou, dou meu nome aí que eu vou. Aí a mesa começa com 6, 7, 8. 3 encontros, tem 2, tem 4. Não dei conta não de continuar. Deixa eu te contar outro segredinho. O inimigo da nossa alma, ele é o maior interessado que eu e você não continuemos, não permanecemos naquilo que Cristo tem para nós. A Bíblia fala para mim e para você: o Senhor não se agrada de quem retrocede. Ele não se agrada de quem retrocede, não. Quando alguém vem falar alguma coisa para mim, pastora Diana, eu tô triste com isso, eu tô com aquilo, eu quero sair da igreja, eu quero fazer isso, eu tenho uma frase pronta e que eu acredito nela: perde quem para. Perde quem para. Porque vamos ser muito honestos, a igreja tem dono. A igreja é a noiva de Jesus. A igreja ela é forte, ela é poderosa. A igreja vai permanecer quando você não quiser ir mais nela. A igreja vai permanecer quando eu não quiser mais. Então não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja. Sou eu que preciso da comunhão. Sou eu que preciso estar ali, disponível para viver aquilo que Cristo tem para mim, para romper com as cadeias e as formas deste mundo. Eu preciso da igreja. Você precisa da igreja. Eu preciso dos meus irmãos. Um dia desse eu não estava fazendo uma coisinha e precisava fazer. Numa mesa ali com algumas amigas, me chamaram a atenção. Tem 2 olhando aqui na minha carinha. E eu disse para elas: depois que vocês me chamaram a atenção, eu estou fazendo agora, viu? Preciso que alguém me acorde. Só eu ou você precisa também? Ande com pessoas que querem você crescendo dia após dia. Aí você pode me ouvir dizer assim: mas Diana, como é que eu sei se eu estou no caminho certo? Se eu estou sendo discípulo de Jesus ou não? Achei tremenda uma explicação do querido pastor Tel Hayashi, que ele faz uma comparação da multidão com os discípulos de Jesus.
E aí a gente precisa olhar, sabe, para isso que eu vou dizer, como uma bússola para nossa caminhada. Eita, como é que será que eu estou reagindo? Então, rapidamente eu quero trazer aqui alguma clareza para os nossos corações, para a gente ver em que lugar realmente eu estou. Será que eu faço parte do conjunto que se chama multidão? Ou será que eu estou assentada na mesa como discípulo de Jesus? Vamos ver. Qual é uma grande diferença entre a multidão e os discípulos? A multidão, ela se move por conveniência. Como? A multidão estava aplaudindo Jesus entrando ali em cima de um burrinho. E a multidão falava: Hosana, filho de Davi! Hosana, filho de Davi! Mas essa mesma multidão gritou logo em seguida: crucifica-o! Crucifica! Crucifica! Por quê? Porque multidão, ela se move por conveniência. Já os discípulos se movem por propósitos. Se você tem propósitos, vale a pena perder a minha vida para ganhar a vida de Cristo. Se eu tenho um propósito, vale a pena perder. Vale a pena para ganhar aquilo que Cristo tem para mim. Muda. A multidão, ela está fundamentada na sua cosmovisão, naquilo que eu quero, naquilo que eu acho, tem que ser do meu jeito. Já os discípulos, eles são fundamentados na palavra de Deus, e eles escolhem obedecer, detalhe, quando não querem. Obedecer quando a gente quer é fácil demais. Ser submissa ao meu marido quando ele fala algo que me agrada é fácil demais. O difícil é quando ele fala algo que eu não quero. Aí está a verdadeira submissão. Com Cristo é a mesma coisa. A multidão, ela consome, ela suga o que ela precisa. Ela quer só se saciar. Eu me saciei, eu sigo a minha jornada. Eu já peguei de você o que eu precisava. Agora eu continuo do meu jeito e da minha forma. Os discípulos, eles não querem se saciar, eles dão. Eles se entregam, eles caminham com Jesus, porque o propósito é maior, a jornada vai valer a pena e Jesus é merecedor da minha vida. Multidão suga a igreja, senta e escolhe: ai, hoje eu não gostei de quem pregou, ai, hoje eu não gostei desse louvor. Discípulos ama a igreja e defende, porque sabe que ela é a noiva de Cristo. Multidão são atraídos pelas bênçãos, mas não aceitam transformação. Não aceitam momentos de renúncias, momento de confessar pecados, de se arrepender. Já os discípulos, eles querem ser treinados e transformados para serem uma cópia de Jesus. O nosso convite hoje, como casa de oração franca, é que nós possamos desejar, nos posicionarmos como discípulos de Jesus, entendendo que é um desfrute estar com Ele. O DNA de um discípulo precisa ser fazer discípulos. Era o DNA de Jesus. Era o DNA de Jesus. Mas hoje, o mundo que estamos inseridos, não, dá trabalho, é difícil. Não, é pesado demais, não cabe na minha agenda. Mas deixa eu te dizer, olha o que está em João 10, 27. Palavras de Jesus: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos ser ovelhas, seguindo Ele, por mais que eu não entenda, por mais que muitas vezes o meu coração enganoso não quer, mas se eu sei que é Jesus me chamando, eu preciso ir para este lugar. E Jesus nos chama de ovelhas. Nós não somos macaquinhos, não. Eu não vim do macaco, não. Eu não vim do macaco. Eu sou de Jesus, eu fui feita pelo grande Criador de todas as coisas. Quando eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe, Ele já sabia quem eu era. Ele já sabia que nesse ano de 2025, nesse dia eu estaria aqui. E
aí ele me chama de ovelha e te chama de ovelha. Características de uma ovelha, gente: dócil, mansa, dependente do pastor, submissa e obediente à voz do pastor. Precisa ser guiada e protegida. Ela gosta de união, da congregação, ela vive em rebanho. Ela sabe que existe importância na comunhão, na união. Ela é inocente, vulnerável diante do pastor. Oh Deus, nós precisamos ser vulneráveis diante do Abba Pai. Vulneráveis diante do pastor da nossa vida, do grande pastor. Nós precisamos escolher por Ele em todo o tempo da nossa vida. E eu já vou finalizando, lendo com vocês um salmo, que para mim é um dos salmos que eu sou mais apaixonada na palavra de Deus, que é o Salmo 139, tarefinha de casa. Amanhã no seu devocional, leia o Salmo 139. Papai, quando eu sento, o Senhor está comigo. Quando eu me levanto, o Senhor está comigo. Ainda a palavra nem me chegou à boca, mas o Senhor já a conhece. O Senhor sabe todas as coisas a meu respeito. E a partir dos versículos 23 e 24 diz assim: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê se há em mim, vê se há em meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno. Eu preciso dessa verificação de Cristo em mim. Eu preciso entender que Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o propósito, Ele é o destino. E a mim só cabe verdadeiramente ser discipulada por Ele, ser orientada por Ele, ser guiada por Ele. Oh gente, talvez muitos entraram aqui nessa noite amargurados, entristecidos, talvez até mesmo perdidos. Sabe por quê? Porque talvez você ainda não entendeu o quanto você é precioso e preciosa para Cristo. Ele pagou um alto preço naquela cruz, para que nós tivéssemos hoje uma vida abundante. E o que é abundante, Diana? Não tem problema nenhum, é um mar de rosas. Posso só dar risada na minha vida? Não. Uma vida abundante nele é uma vida onde nós temos ausência de necessidade. Ô querido, você ali se alimentou hoje, tomou um banho no chuveirinho quente, tem um travesseirinho te esperando já, tem um sapato para pôr no seu pé, você tem saúde. Você pode adorar o Senhor. Você pode adorar o Senhor porque Ele te deu uma vida abundante. Só que nós só teremos essa vida abundante se nós tivermos os olhos bons, olhando para Jesus como o nosso grande tesouro. Ele é merecedor da minha vida, Ele é merecedor dessa minha entrega. E nós como igreja queremos sim acordar essa geração pela necessidade de vivermos uma vida de discipulado em todos os lugares. Na próxima quarta nós teremos grandes conteúdos sobre discipulado. Teremos também explicações melhores, como andaremos as próximas milhas no discipulado. E você não pode ficar de fora. Nós temos discipulado pela idade, temos grupos de discipulado. Vamos ter agora discipulados para casais. Vamos estar juntos nas mesas, partindo o pão, celebrando a vida do outro, amando o outro e servindo o outro. Diana, mas eu ainda sou tão pequena na fé. Amada, erga a sua mão e diga: eu estou aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim o teu querer. Faz do teu jeito na minha vida. Mas eu quero ser discípulo de Jesus. E através do discipulado de Jesus em mim, eu quero alcançar vidas e vidas e vidas. Você que está aqui, está em casa nos assistindo, está aqui presencialmente,
Talvez se eu falasse assim agora, fale nomes de pessoas que você ora, que você sonha, que você declara que essa pessoa vai ser salva. Porque essa pessoa talvez está lá no mundo sofrendo. E você teria tantos nomes aí no seu coração para falar. Talvez um filho, talvez até um esposo ou uma esposa. Irmãos, pais, mães, vizinhos, tias. E você está tão preocupado em orar e clamar por essas vidas. Não está errado, está tudo certo. Mas deixa eu te dizer, hoje tem um convite para você ser discipulado primeiro. Porque Jesus Cristo em você é a esperança para eles. Jesus Cristo vivendo em você vai ser um espelho perfeito para eles verem Cristo. E através da sua vida, da sua história, da sua caminhada, vidas e vidas serão alcançadas. Quero te convidar a ficar em pé. Oh Deus, nós precisamos, como povo de Deus, sabermos aquilo que nós queremos. A gente não pode se conformar simplesmente de vir para a igreja. Nós precisamos sim estarmos na igreja. Precisamos congregar, precisamos fazer parte do corpo, precisamos estar enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Mas eu não posso fazer isso de qualquer forma. Muitas vezes eu preciso escolher renunciar a mim mesmo, para que Cristo viva em mim. Agora deixa eu te dizer uma coisa, segredo de quem anda anos e anos com Jesus. Vale a pena, vale a pena. Porque todas as vezes que Cristo me pediu para renunciar a algo, eu ganhei muito mais nele. Eu ganhei muito mais nele. Então eu te convido a adorar o Senhor com essa canção. Mas essa canção ela é muito forte. E ela não pode ser cantada de qualquer forma. Eu convido que você coloque o teu coração na presença do Senhor nesse momento. Neste momento, coloque o teu coração entregue a Ele, quebrantado, rendido a Ele, dizendo: Senhor, eu canto essa canção, declarando essa verdade na minha vida, em nome de Jesus.